Agora no Saiba Mais Sobre, o Menkyu adiciona aqui uma questão sobre administração corporativa. Vamos ver o que ele quer abordar neste box. Na economia moderna, grande parte da produção acontece nas companhias. Vamos baixar aqui para ver qual é essa nota de rodapé. As companhias, portanto, são sociedades anônimas, empresas cuja propriedade é constituída por acionistas. Então, grande parte da produção é produzida por grandes corporações, por sociedades anônimas. Como outras firmas, essas empresas compram insumos nos mercados de fatores de produção e vendem um produto nos mercados de bens e serviços. Isso a gente aprendeu lá nos primeiros capítulos do livro do Menkyu. Como outras empresas, também são guiadas em suas decisões pelo objetivo, portanto, de maximizar o lucro. Entretanto, uma grande corporação tem de lidar com algumas questões que não existem nas pequenas empresas familiares. O que distingue uma companhia? Do ponto de vista legal, uma companhia é uma organização reconhecida como uma entidade separada, com direitos próprios e responsabilidades distintas das de seus proprietários e empregados. Do ponto de vista econômico, a característica mais importante na organização de uma economia, portanto, é a separação de propriedade e de controle. Um grupo, os acionistas, é proprietário e divide os lucros. Outro grupo, os administradores, é contratado para tomar decisões sobre os recursos da empresa. A separação entre propriedade e controle, portanto, aquele que tem a propriedade da empresa, mas aquele que controla e administra, cria o problema do agente principal. Então, usualmente também, nota de rodapé 2, denominado problema de agência, que consiste na probabilidade de os administradores colocarem seus interesses pessoais acima dos interesses dos acionistas. Então, como você tem a situação em que o controle, em que a propriedade está separada do controle, quem está no controle pode ter interesses, pode ter vontades, pode ter objetivos diferentes daqueles que são proprietários da empresa, daqueles que são acionistas. Então, por exemplo, é muito comum nas crises econômicas você ver ações de administradores, de executivos inescrupulosos que colocam em risco a imagem da empresa justamente para lucrar mais, crescer mais e atingir metas, porque justamente o interesse deles é que os acionistas fiquem contentes com este resultado de curto prazo, mas não observem, portanto, as consequências que podem existir nesta decisão em que, consequentemente, você coloca o interesse do administrador acima do interesse do acionista, que é um interesse de mais longo prazo, versus o interesse do administrador, que é um interesse de mais curto prazo. Nesse caso, os acionistas são o principal e os administradores o agente. O presidente da empresa e outros gestores são os que estão em melhor posição para conhecer as oportunidades de negócios disponíveis e são responsáveis pela tarefa, portanto, de maximizar os lucros para os acionistas. Contudo, nem sempre é fácil garantir que isso aconteça. Os administradores podem ter os próprios objetivos, como não se preocupar excessivamente, ter um escritório maravilhoso e um jatinho particular, dar festas extravagantes ou presidir um império corporativo. Então, veja, os administradores, eles podem não se preocupar excessivamente, podem estar preocupados com luxos e privilégios, podem estar fazendo custos que não são custos sustentáveis a longo prazo. Enfim, você tem uma série de interesses ligados ao interesse dos administradores, que, consequentemente, é o interesse de mais curto prazo. Os objetivos dos gestores, portanto, podem nem sempre coincidir com o da maximização dos lucros. E a nota de rodapé 3 diz que, além de também poder não coincidir com o da maximização da riqueza dos proprietários, o objetivo principal da empresa segundo as finanças corporativas. Então, outra questão que precisa também ser considerada fortemente.
O conselho diretor é responsável, portanto, por contratar e demitir a administração superior. Então, veja, os proprietários são aqueles que contratam e que demitem os administradores da empresa. Esse conselho monitora o desempenho dos administradores e estabelece um pacote de compensações que geralmente inclui incentivos para alinhar os interesses dos acionistas com o interesse da administração. Os administradores podem receber benefícios com base no desempenho ou opções para comprar ações da empresa que são mais valiosas se a empresa, portanto, obtém bons resultados. Observe, porém, que os próprios diretores eles são agentes dos acionistas. A existência de um conselho que supervisiona a administração apenas transfere o problema do agente principal. A questão agora é como garantir que o conselho diretor cumpra sua obrigação legal de atuar no interesse dos acionistas. Se os diretores forem muito amigáveis com os administradores, talvez não façam a supervisão requerida. Portanto, um risco moral à vista. O problema da agência da empresa foi amplamente noticiado em 2005. Descobriu-se que os administradores de cargos proeminentemente de empresas como a Enron, a Taikon e o WorldCom, lembrando que essas empresas fazem parte lá de uma crise no mercado de ações por conta de problemas com essas empresas, sobretudo de energia. No caso, a Enron foi o caso mais escandaloso daquela época. Estavam envolvidos, portanto, em atividades que os enriqueciam à custa dos acionistas. Então, os administradores estavam muito mais preocupados com os retornos de curto prazo do que com os retornos e a realidade do negócio no longo prazo. Nesse caso, as ações nesses casos, as ações eram tão extremas a ponto de serem consideradas criminosas e os gestores, além de serem demitidos, eles foram presos. Ou seja, eles fraudavam os resultados da Enron, da Taikon e da WorldCom de tal maneira que parecia que a empresa estava bombando, estava em um processo de crescimento gigantesco. O que não é verdade, porque justamente a empresa entrou em colapso, revelando que aqueles dados contábeis que eram apresentados eram dados claramente fraudulentos e que, portanto, eles não contribuíam com o crescimento a longo prazo da empresa. Às vezes, os acionistas processam os diretores por não supervisionarem a administração adequadamente. Então, existe essa situação. Felizmente, a atividade criminosa por parte dos administradores de grandes empresas é rara. Contudo, de alguma forma, é apenas a ponta do iceberg. Sempre que propriedade e controle são separados, como acontece na maior parte das companhias, existe uma tensão inevitável entre os interesses dos acionistas e os interesses, portanto, da administração. Então, aí, uma questão fundamental, ou seja, esse assunto de microeconomia, ele está muito ligado, consequentemente, ao que acontece na